Origem do livro de Urântia. O livro deve ser avaliado apenas com base em sua qualidade, uma experiência pessoal de sua autenticidade interna ou a falta dela. A mensagem do livro de Urântia deve ser experimentada antes que se possa avaliar sua qualidade e considerar a probabilidade da natureza reveladora de sua origem. Antes de você ler completamente o livro de Urântia, portanto, é praticamente impossível dar uma resposta muito satisfatória sobre sua origem. E depois de ler o livro, o comentário de outra pessoa sobre sua origem, embora interessante, é de importância secundária. Dr. Meredith Sprunger, em 30 de julho de 1970. Então, gente, é o que eu estava falando. O livro, na realidade, assim, uma vez que você realmente absorve essa mensagem, a questão da origem passa a ser secundária. Passa a ser uma questão de curiosidade. Pelo menos para mim assim foi, né? Nós temos sempre a tendência de querer confirmar e reconfirmar tudo, e as dúvidas são constantes também, né? O processo natural da mente humana, né? Da busca. Então, não é para você não ter a dúvida ou não questionar. Pelo contrário, você deve sim questionar. Mas a confirmação vai ser pela própria mensagem, não tem outra. E vocês vão ver com mais clareza isso agora, depois dessa palestra. A origem do livro de Urântia. Estes 31 documentos, descrevendo a natureza da deidade, a realidade do paraíso, a organização e o funcionamento do universo central e dos superuniversos, as personalidades do grande universo e o destino elevado dos mortais evolucionários, foram formulados e colocados em inglês sob os auspícios de uma alta comissão constituída de 24 administradores de Orvonton, atuando todos de acordo com um mandado emitido pelos anciões dos dias de Uversa, especificando que deveríamos fazer isso em Urântia, 606 de Satânia, em Norlatiadec de Nébado, no ano de 1934 depois de Cristo. Tem alguma pergunta, gente? Alguém? Aqui somos todos leitores já, né? A gente tem todo o conhecimento de tudo, de toda essa nomenclatura, né, Estela? De todo mundo aqui do grupo. Tem algum leitor novo que não sabe o Sim, que é o Versa, para me explicar um pouco mais? todos já são leitores. Oi? Todos já são leitores, acho que alguma Ah, que dúvida, ótimo. acho que alguém pergunta, né, para ti. Tá. Peraí que passou aqui a minha setinha. Só uma questão, Sérgio, Sim. ali, quando eles Uhum. colocam em 1934, você acha que, Sim. acho que os anciãos dos dias deram um prazo para eles, então, em 1934, e eles usaram essa metodologia daí de perguntas e respostas desde 1906, mais ou menos, ou 11, não sei. Não, bom, eu não me recordo de cabeça de todas as datas, porque eu, na realidade, assim, eu já tem um tempo que eu fiz essa palestra, mas no 1934, se não me engano, foi realmente, deve ter sido realmente o mandato específico dos anciões dos dias. Isso já vinha acontecendo desde 1906 ou 1911, mas aquilo lá atrás foram os primeiros contatos, né? Os primeiros contatos e, assim, a gente não pode esquecer que no nosso tempo é bem diferente do tempo de Uversa. Eu não sei qual que é a diferença específica, mas em 34, sim, é a data realmente que é considerada que o livro passa a estar completo, se não me engano. Apesar de ter, a gente teve depois um período de revisão após Aham, 34, né? obrigada. E agora eu acho que ao longo
na minha palestra eu tinha bem específico essas datas. Eu não sei se aqui a gente vai ver se nós vamos Eu acho que tem mais adiante. tem mais adiante, né? O que eu gosto É, de assinalar aqui, gente, é que a gente, nós no nosso dia a dia, a gente lê o livro e fazemos as nossas atividades normais, comuns, e muitas vezes a gente se esquece que o fato desse livro ter sido um mandato emitido pelos anciões dos dias de Uversa é uma coisa muito, muito relevante, muito forte, porque a gente está falando realmente dos seres que administram o superuniverso. Um superuniverso tem 1 trilhão de planetas habitados, ou vai ter, né? E então foi um mandato específico para o nosso planeta aqui, nesse momento. Isso configura aí a quinta revelação de época, uma coisa muito, muito, muito forte, muito importante, né? Às vezes a gente se esquece disso. Eu vejo assim que a gente, né, pode tomar ele como de forma mais branda do que deveria muitas vezes, né? O livro realmente ele é essencialmente e literalmente divino, né? Sérgio, Oi? é, pegando um gancho nessa tua afirmação, você sabe, você tem uma opinião a respeito do porquê dessa autorização para a revelação nos ter sido entregue ter partido dos administradores desse sétimo superuniverso? Porque as demais revelações que nós tivemos, seja com a vinda do príncipe planetário, a própria vinda do Melquisedeque, é alguma coisa que foi deixado para ser decidido entre os próprios Melquisedeques. A própria vinda do casal adâmico também é alguma coisa que, em determinado momento, existe a previsão de que ela ocorra. A própria vinda de Micael é alguma coisa que foi decidida pelo nosso Criador e por ninguém mais. Mas você tem uma opinião sua a respeito do porquê dessa decisão ter necessariamente passado pelos administradores de todo um superuniverso, e isso implica num maior alcance, numa maior responsabilidade ou num maior reflexo que essa revelação possa ter no planeta em relação às outras 4 anteriores? Sim, bom, não passa de uma opinião minha, mas o que eu imagino, né, se a gente imaginar toda a circunstância, o fato dela ser absolutamente atípica, né, isso não acontece, gente, em lugar nenhum, tá? Nós temos, assim, um histórico aqui no planeta Terra, né, e no planeta de Urântia, totalmente diferente de todos os outros, né? De todos os outros planetas. Então, assim, como você mesmo falou, as 4 primeiras revelações, são revelações, na realidade, que todos os planetas passam por ela. Essa revelação aqui, na forma de um livro, ela é 100% atípica. Atípica em que sentido? Ela não é normal isso, não é dado para nenhum outro planeta. Por que foi dado para Urântia em específico? Eu já ouvi comentários, eu não sei se é verdade, não sei se alguém sabe que é verdade, existiram outras circunstâncias, outros planetas que também tiveram a mesma, o mesmo tipo de revelação, né? Que seria através de um livro. Na minha opinião, é por nós termos desviado tanto do caminho normal. Esse desvio foi por conta, especificamente e majoritariamente, pela rebelião de Lúcifer, certo? Mas aí a gente teve 2 outros fatores que também, vamos dizer assim, acentuaram o fato de ser atípico. Um deles foi a própria falta adâmica, né? E o terceiro foi é, o soberano do universo, o criador do universo, ter escolhido esse planeta para fazer a sua auto-outorga. Isso também desequilibra o processo normal, né, de evolução dos outros, de evolução, vamos dizer assim, de interação dos reveladores para a evolução, né? Então, são três fatores muito fortes, que são a rebelião de Lúcifer, a falta adâmica e o fato de Micael ter escolhido Urântia para fazer a sua auto-outorga, e durante esse processo, né, da auto-outorga, ele então
consuma, termina com a rebelião de Lúcifer, que a rebelião de Lúcifer foi muito forte. Apesar dela ter pego 36 planetas, se não me engano, 36 ou 37, de 600, que parece pouco, mas é muito, né? Ela abalou todo o sistema, né? Um sistema que teria 1.000 planetas. Então, aquilo ali, é, imagina a gente estar aqui em quarentena há centenas de milhares de anos, né? Tem 200 mil anos. Quer dizer, tudo aqui foi muito diverso. Então, eles fizeram isso daqui. Isso daqui é uma revelação muito forte. Eu acho que para a gente, pelo menos para mim, ainda é muito difícil compreender, ter uma visão muito maior do que isso, né? Mas é o fato de ser atípico o nosso trajeto. Por isso que veio de tão alto assim, né? Quer dizer, veio além de Micael, né? Provavelmente o Micael pediu permissão para fazer isso, né? Esse mandato pode ter sido um pedido do próprio Micael, provavelmente é. Eu não sei se o livro fala em algum momento, mas é por isso, por ser, pelo nosso caminho não ser o caminho normal, e Obrigado. que eu sinto que veio lá de cima, né? Deixa eu ver aqui. Espera Ô, só um Sérgio, pouquinho. Oi. boa noite a todos. Inclusive hoje, mais pela manhã, eu estava estudando os documentos 93, 94 e 95 e falam exatamente dos ensinamentos de Melquisedeque e evolução das religiões no planeta Urântia. E o que eu pude notar é que o Melquisedeque de Nébadon, que foi auspiciado por ele, Passos falou sobre todas as religiões do planeta, desde Melquisedeque até agora, atualmente, quando foi passado o livro de Urântia para nós. Sim. Você não acha que o livro de Urântia ele foi passado para nós exatamente porque as religiões mundiais, desde aquela época, teve uma decadência muito grande, inclusive os ensinamentos de Melquisedeque foram muito deturpados, colocado coisas, até fala que o Buda, a religião de Buda, era uma religião muito bonita, até quando ele morreu, e eles, como os seus sacerdotes, começaram a colocar, é, endeusar os seus ancestrais, e mesmo falando que Buda ia reencarnar. E também fala sobre todas as religiões do Egito, inclusive a dos hebreus, que é a nossa, né, a descendência nossa, que inclusive a nossa religião católica, não, cristã, ela tem muito pouco do que foi ensinado por nosso Senhor Jesus, Micael, de Nébadon. Você acha que o livro de Urântia nos foi trazido exatamente por causa desses prejuízos? Sim, também. Ele veio para mostrar a verdade, mostrar o que é de verdade, né? Então, é, eu lembro também, em algum momento do livro, algum desses seres falando que, na avaliação deles, era melhor ter as religiões, apesar das distorções de todas elas, né? Uma fala em reencarnação, outra fala nisso, outra fala naquilo. Também na dificuldade da religião cristã de não realmente não colocar a verdadeira religião de Jesus de Nazaré, né? Ela tá também contaminada com outras circunstâncias aí político-econômicas que desenvolveram a partir do nascimento da religião cristã, né? Então, sim, eu sinto que sim, é exatamente isso. Veio trazer a verdade, veio trazer a luz e o caminho correto, né? É, a, mas é importante também, hoje o mundo é dominado por todas essas religiões. E é importante elas existirem também, porque elas também fazem um papel positivo no crescimento espiritual das pessoas, né? E agora o livro veio como um marco. Eu acho que ainda não estamos no momento que ele
vai fazer o trabalho necessário. Eu acho que vai acontecer ainda um pouco mais à frente, né, no nosso desenvolvimento, um acordar para o livro. Ou o livro vai dar subsídio para diversos acordares, né? Vamos dizer assim, diversos despertar pelo mundo afora, em todos os sentidos, filosófico e científico também, e religioso principalmente, né? Religioso principalmente. Eu vejo o livro como um marco também, assim, para deve ter uma outra dispensação ainda de um magisterial ainda, né? E também a gente não pode esquecer da promessa do próprio Micael de retornar, né? A gente não sabe quando, nem na realidade não sabemos também como, mas é uma promessa que ao longo do livro todo comenta-se isso, né? Mas sim, eu acho que a sua colocação é perfeita. O livro veio para corrigir todas as religiões. Composição dos documentos, parte um, formulada por uma alta comissão de 24 administradores de Jorvonton, superuniverso, chefiada por um conselheiro divino, e foi apresentada em 1934. Aqui é a mesma coisa, hein, gente? A gente está falando, essa primeira parte do livro veio lá de cima, então também teriam que ser esses seres lá do paraíso para descrever tudo aquilo ali, porque eles fazem uma descrição pormenorizada, por mais simples que ela seja, porque ela ainda, mesmo eu chamo de pormenorizada para a gente, mas ela ainda é só uma pincelada no que é de verdade aquilo lá, né? Mas isso aqui é bem além de Micael, né? Além de Micael, eu digo porque Micael fica restrito no universo local, apesar dele ter a mesma origem do paraíso, né? A parte 2 e 3 foram autorizadas por uma comissão de 12 membros de Nébadon, universo local, agindo sob a direção de Mantutia Melquisedeque, com autorização de Gabriel de Salvington, foram apresentadas em 1934 e 1935. Aqui a gente já cai para a nossa realidade do universo local, né? Na parte 2 e 3. E na parte 4, ela foi patrocinada por uma comissão de 12 seres intermediários de Urântia, agindo sob a supervisão de um diretor revelador, Melquisedeque. Aqui já é bem próximo da gente, né, gente? A parte 4 é a vida de Jesus. Foram os seres intermediários que pediram para fazer essa parte 4 e ele caiu como uma luva, complementando todo esse trabalho que já tinha sido organizado, que seria a parte 1, 2 e 3 desses seres celestes que estão, de certa forma, numa, numa realidade. As palavras são difíceis para colocar, mas eu diria distante da gente, né? Distante, são administradores que ficam realmente com funções muito além do que a gente pode até mesmo conceber, porque é além do nosso universo local. Então, além dos potenciais 10 milhões de planetas no universo local. Quer dizer, é até difícil da gente imaginar isso, mas é bom, eu gosto desse exercício de pensar isso, porque traz a dimensão da importância, sabe? As cinco Mas revelações. pelo que eu notei, a parte 4, Sim, praticamente todos os documentos foram auspiciados por seres intermediários que estavam aqui na época da outorga de Micael. esses seres intermediários, eles não saem daqui, eles estavam aqui e continuam aqui. Na Alguns época da deles outorga de foram. Micael. Exatamente, eles são os verdadeiros, na realidade, eles são os verdadeiros cidadãos do planeta, né? Eles não são como Sim, nós, sim. que nascemos e ficamos aqui 70, 80 anos e depois passamos para frente. Eles ficam aqui sempre até cumprir uma certa etapa e depois eles podem ir, mas é um pouco diferente da gente. Sim, são os mesmos seres. O que eu quis dizer é o seguinte, que o melhor de tudo, eles participaram efetivamente da outorga de Micael aqui na Exatamente. Terra. Eles estavam presentes naqueles, por isso mesmo que eles que são aqueles que fazem a revelação, né? Que criaram a revelação, porque eles participaram da vida de Jesus mesmo na Terra, exatamente. As 5 revelações de época, da Lamátia há 500 mil anos, os ensinamentos dalamatianos,
O verdadeiro conceito da primeira fonte-centro foi promulgado em Urântia pela primeira vez pelos 100 membros da assessoria corpórea do príncipe Caligaste. Adão e Eva, há 37.848 anos atrás. Os ensinamentos edênicos, Adão e Eva retrataram uma vez mais o conceito do pai de todos os povos evolucionários. Melquisedeque, 1980 a.C. Melquisedeque de Salém, este filho emergencial de Nébado, inaugurou a terceira revelação da verdade em Urântia. Os preceitos cardinais dos seus ensinamentos foram confiança e fé. Então, aqui são as revelações, tá, gente? A primeira foi a vinda do príncipe Caligaste, com 100 assessores, né? A segunda foi a vinda de Adão e Eva. A terceira foi a vinda de Melquisedeque. A quarta é Jesus Cristo, né? Eles colocam aqui 7 antes de Cristo, que é a época correta que ele veio. Jesus de Nazaré, Cristo Micael, apresentou o conceito de Deus, trazido assim em Urântia pela quarta vez, como Pai universal. E esse ensinamento perdurou, em geral, desde então. E agora a quinta revelação, que é o livro de Urântia, 1934-1935 depois de Cristo. Os documentos de Urântia. Os documentos dos quais este é um deles constituem a mais recente apresentação da verdade aos mortais de Urântia. Esses documentos diferem de todas as revelações anteriores, pois não são trabalho de uma única personalidade do universo. São, sim, apresentações compostas, efetuadas por muitos seres. Isso é muito importante de assinalar também, tá, gente? O livro, ele é uma compilação de dezenas se não centenas de informações, mas dezenas de seres que trabalharam para compor esses documentos, essas informações. Isso aqui é um tesouro. É um tesouro, assim, eu diria que é o maior tesouro que existe no planeta, porque, pelo menos para aqueles que querem entender e compreender e ter um conhecimento da nossa origem, do nosso destino, do nosso potencial espiritual. Então, isso também deixa o livro para a gente ter essa noção, essa dimensão maior, né? Não foi um revelador, são diversos reveladores em diversos níveis diferentes. Alguns deles nem se comunicam, né? E eles se uniram lá de cima para fazer isso para a gente, para nós. A preparação. Os reveladores fizeram contato com um pequeno grupo de pessoas em Chicago. Os participantes deste grupo foram convidados pelos reveladores a não apenas não revelar a identidade do indivíduo associado à apresentação dos trabalhos, mas também a não discutir detalhes relacionados à chegada dos trabalhos. Portanto, nunca saberemos exatamente onde ou como os documentos foram recebidos. A razão dada para este pedido de sigilo é que os reveladores estão determinados a que as gerações futuras tenham o livro de Urântia totalmente livre de conexões mortais. Como não há informações documentadas sobre os eventos milagrosos relacionados aos seres humanos associados à origem do livro. Esperamos que as gerações presentes e futuras estejam livres de preocupações com mitos. Os reveladores querem que a quinta revelação de época se apoie em suas próprias declarações e ensinamentos. Apesar do cuidado dos reveladores, já existem dezenas de estranhas histórias apócrifas sobre sua origem. Então, gente, a mensagem principal, né, é aquilo que eu estava dizendo, não é não ter a curiosidade ou não querer ter o conhecimento, mas é compreender que a validação desse livro só vai se dar a partir da leitura, da compreensão e da experiência desses ensinamentos na sua vida. Não tem outra forma de você validá-lo, porque ele foi estruturado dessa maneira e com um motivo muito específico, muito importante.
né? Porque o ser humano tem uma tendência a acreditar no sobrenatural, ou naquilo que ele não consegue alcançar. Ele tem uma tendência a dar valor àquilo mais do que a própria experiência. E isso não é razoável, tá? A experiência deve ser realmente, a sua experiência pessoal, ela deve te guiar, né? Mais do que alguma coisa que você não explique. Pelo menos assim eu compreendo, tá, gente? Então, esses seres celestes, nos conhecendo muito bem as nossas tendências, eles fizeram assim, estruturaram essa revelação dessa maneira. E vai ser realmente muito difícil de nós comprovarmos ali os eventos milagrosos, porque se fala em materialização dos papéis, temos aí relatos do sujeito adormecido, que ele era chamado, né? E ele falava no seu sono, né? Durante o seu sono ele falava e ele não tinha consciência do que ele falava quando ele estava acordado. Não só ele não tinha consciência, como ele também não tinha o menor interesse naquilo, né? Então, são esses relatos que nós temos daquela época. E eles não vão nos trazer a confirmação verdadeira de como que o livro chegou. Eu estou passando rápido aqui, mas se alguém tiver curiosidade e quiser entrar nesses detalhes, é só perguntar, porque eu já ouvi muita coisa de pessoas que estavam mais próximas, leitores bem mais antigos do que eu, e também já estudei bastante o tema, né? Mas a mensagem principal é essa, que nós temos que realmente validar o livro pelo que ele é. Mas se surgir dentro da gente aquela ânsia, falar, não, eu preciso de saber, eu quero saber mais, eu quis, eu falei, não, mas não é que eu queria, não, mas a curiosidade da gente está sempre ali, né? Então a gente ia procurando ver. Hoje eu não tenho muito, assim, eu tenho a curiosidade, continua. Quando eu tenho alguma história, alguém lá de trás que participou lá do fórum, tal, que ainda tem, acho que, não sei, eu acho que tem o irmão da Kendall, ainda está vivo. Eu fiquei vendo uns vídeos dele outro dia, acho que foi até a Estela que me mandou. Eu tenho muita curiosidade ainda daquela época, de tudo, como tudo aconteceu, mas eu não preciso de uma validação mais. Para mim, a própria, não é mensagem, né? Eu não chamo muito de mensagem assim, a própria revelação ou factual, né? Eu vejo o livro como uma descrição factual da realidade, né? Isso já me satisfaz bastante. Mas estou aberto para perguntas aí, tá, gente? A publicação, o livro de Urântia foi publicado pela Fundação Urântia em 12 de outubro de 1955, em Crawfordsville, Indiana, Estados Unidos, pela editora R.R. Donnelley and Sons Company. Então, parabéns a todos nós aqui pelo aniversário, né? Nós estamos aqui no aniversário são 68, né? 69 anos do livro, 8, 68 anos, 8. 68 anos dessa data. É bem interessante, né? Os autores reveladores revelam que fizeram contato através do ajustador do pensamento, o espírito interno de Deus, de um determinado ser humano no nosso mundo. Então, veja, gente, o contato era através do ajustador do pensamento daquele ser. Não era com o ser, era com o ajustador do pensamento dele. Detalhes específicos da maneira que foram transmitidos não são revelados. Temos certeza, no entanto, de que a técnica de comunicação desse ajustador do pensamento não está relacionada ao espiritismo, mediunidade ou canalização. O livro e seus editores não nomeiam um autor humano. Em muitos mundos, as criaturas intermediárias secundárias são aquelas que vêm com Adão e Eva, né? Mais bem adaptadas, são capazes de atingir níveis variáveis de contato com os ajustadores do pensamento de certos mortais favoravelmente constituídos por meios da penetração habilidosa nas mentes resididas pelos referidos ajustadores. E foi por meio de uma de uma combinação fortuita de ajustamentos cósmicos que essas revelações foram materializadas na língua inglesa, em Urântia. Então aqui, gente, eles dão uma dica mais ou menos de como que isso aconteceu.
tá? Eles explicam, né? Não é que eles dão uma dica, eles realmente explicam o tanto quanto nós possamos compreender, né? Eles falam das criaturas intermediárias secundárias, tem as primárias, que são aquelas que vieram, que nasceram lá na época do príncipe Caligaste, né? Da Dalmácia, e tem, então, os secundários que foram com Adão e Eva, né? Então, são esses, né? Esses seres, eles são capazes de atingir níveis variáveis de contato com os agitadores do pensamento de certos mortais favoravelmente constituídos, por meio da penetração habilidosa nas mentes resididas pelos referidos ajustadores. E foi por meio de uma combinação fortuita de ajustamentos cósmicos que essas revelações foram materializadas na língua inglesa em Urântia. Veja bem, gente, isso daqui é um caso fortuito, né? Assim, aconteceram situações, circunstâncias que permitiu isso. Isso não é uma coisa normal, não é o que nós conhecemos como mediunidade, tá? Ou canalização. É bem diferente. Pode ter, sim, alguma similaridade, mas não é a mesma coisa. O Leandro levantou a mão, Sérgio. Ah, sim, me perdoa, você me É, avisa. para ti Ah, fica sim, estou vendo uma difícil de mãozinha. enxergar. Pode falar, Leandro, desculpa, viu? Eu acho que o microfone está desligado. Pronto, estão ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Leandro. Por coincidência, eu estou lendo um PDF que um irmão mandou para mim, né, que fala sobre a origem do livro, né? Sim, É um livro que foi escrito também contando como foi o processo de recebimento dos documentos, né? certo. Eu sou bastante cético, assim, sabe? Eu preciso de bastante confirmações para começar Uhum. a internalizar o conteúdo do livro. O conteúdo é maravilhoso, mas eu preciso Sim, daquela confirmação extra para, né, para perfeito. É internalizar, claro, né? é Então, importante. Sim, eu queria fazer duas perguntas. Você, acho que você conhece bastante a questão da origem, né, do livro, de como foi a questão da comissão de contato, o fórum, né, que depois foi criado, a uhum. materialização, a materialização dos primeiros livros, né, e todo o processo Primeiros depois documentos. de desaparecimento dos originais, né, toda a história que é contada. Eu queria saber assim, o que te convence, qual evidência você usaria para convencer um cético como eu de que tudo aquilo é verdade, foi realmente real e que o conteúdo é real, né? E uma outra pergunta, não sei se você vai abordar na palestra, é Sim, que eu acho que é algo que me confirmaria, e também a muitas pessoas como eu, né? O livro de Urântia fala muito sobre fatos científicos, né? sim, Eu queria saber se houve já algum estudo para confirmação desses fatos, se na época da escrita esses fatos já eram conhecidos ou não, e se os fatos científicos falados no livro realmente se confirmam ou não. Então, são duas sim. perguntas, tá? Tá. Obrigado. Então, vamos lá. A primeira pergunta infelizmente, eu não vou poder te dar uma confirmação com uma resposta específica, né? É exatamente o processo meu, e que eu acho que é o que é mais válido, né? Realmente é você aprofundar na leitura, né? Continuar com o teu questionamento, tá? Eu acho que, não sei se no final dessa palestra na que eu tinha feito, tinha, né, Estela, uma relação de 5 livros, se não me engano, que eu li, tá? Você pode também pesquisar, tá? Não tem um fato que me convenceu. Não existe um fato que me convenceu. Para mim, assim, aí cada um vai ter uma experiência muito individual. A minha experiência foi muito forte porque eu vinha com um questionamento, uma busca muito grande, né? Então eu bati em muitas, muitas portas. E eu tive também vamos dizer assim, muitas respostas ao longo da minha vida, mas eu continuei batendo, até eu não tá aguentando mais, até eu encontrar esse livro e todas aquelas
respostas parciais que eu tinha, elas meio que se encaixaram, sabe, Leandro? Você está entendendo? Eu fiz iniciações budistas diversas, eu fiz práticas de meditação durante muito tempo, muitos anos, e estudei espiritismo, estudei kardecismo, estudei bastante, sou de uma família católica, não aprofundei muito na Bíblia, né? Foi talvez a religião que eu menos estudei foi a própria religião cristã, mas ela, como eu nasci dentro de uma família católica e a nossa cultura judaico-cristã já é muito arraigada, nós somos fruto dela, né? Então, ela já está na gente, né? Mas, assim, para mim, a confirmação não foi através desses estudos da origem. Os estudos da origem são fantásticos. Na realidade, eles me deram um pouco mais de confirmação, mas não a confirmação de um cético racional, assim como talvez você esteja querendo ter essa confirmação. Isso é a primeira pergunta, né? A segunda, sim, existem diversos fatos, existem inclusive vários estudos, tá, Leandro, que o pessoal faz de acompanhamento da No, só interrompendo, no ciclo de palestras, a última palestra é sobre a ciência e o livro de Urântia. Ali eles relacionaram todos os fatos que o livro cita e depois a ciência comprovou. Tu pode procurar que tem a palestra lá. Aí já tem uma palestra para você começar um trabalho, tem grupos tem cientistas e grupos de leitores que estão o tempo inteiro fazendo esse comparativo. É importante lembrar que o próprio livro fala que, primeiro, os reveladores não tinham a permissão de realmente adiantar informações que nós deveríamos descobrir com o nosso processo evolutivo natural, tá? Então, muitas das informações que estão ali no livro, elas vão ser como é que eu falo a palavra? Elas recicladas. Descoberta. Recicladas mesmo. Você vai achar informações. Ah, não, naquela época eles não sabiam disso. Mas aí você vai continuar, você vê, não, mas tem um linkzinho que eles poderiam saber. Porque, assim, o que é muito Isso. importante lembrar, Leandro, é que o livro, os reveladores, eles pesquisaram a cultura humana, inclusive termos, para poder fazer o livro, poder entrar no nosso contexto, tá, daquela época, inclusive, e eles sabem que daqui a pouquinho a gente ia descobrir isso, descobrir aquilo que estava. É como se eu olhar para uma criança crescendo, né? Eu imagino assim, eles devem ver a nossa civilização, como você olha para o teu filho, por exemplo, ele com 12 anos, você sabe que daqui a 6 meses ele vai ter alguma mudança no corpo dele, que é natural, porque você sabe que daqui a pouquinho isso vai acontecer. É mais ou menos como eles nos veem, eu acredito, tá? Então, essas validações, elas existem, mas elas não são assim tão fortes, não. Muitas pessoas se frustram com isso. Eu já vi assim relatos, ah, não, eu vi que tem alguma coisa na biologia que não era bem aquilo e tal. Mas tem muitas coisas que são impressionantes, que não tinha como eles saberem na época. Nos anos Eu 30 fico estava relatado. Tá? um Essa exemplo. palestra da Estela deve ser bem interessante que ela está mencionando aí. Isso aí hoje não é o tema ciência, mas a gente tem várias palestras sobre a parte científica e tem as palestras gravadas lá também. Perfeito. Eu vou assistir, sim. Então vamos lá. Ó, William, uma delas, oi, sim, sim. uma Nós vamos delas, fugir do assunto do Sérgio, se nós vamos falar da ciência agora. não, desculpa, eu ia só falar de uma das dúvidas que na época foram faladas e foi só descoberto depois, mas é tranquilo. Tem um material muito vasto, tá, Leandro? Para você achar, você vai ficar meses só lendo sobre isso daí. Bastante. William Sadler, Dr. William Samuel Sadler, nascido em 1875, falecido em 1969. Nascido no estado de Indiana, Estados Unidos, foi um psiquiatra cirurgião, professor de pós-graduação na Escola de Medicina de Chicago, autor de diversos livros, estudou com Freud na Europa.
Durante um bom período de sua carreira, o Dr. Sadler se dedicou a desmascarar os chamados médiums e outras experiências psíquicas relacionadas à mediunidade, canalização ou contatos com antepassados já mortos. Casado com uma médica proeminente na sociedade da época, a doutora Lena C. Kellogg, aproximadamente no ano de 1911, ou mesmo um pouco antes, o casal de médicos atende um paciente que, em estado adormecido, comunica-se com eles, relatando uma enorme quantidade de informações acerca da origem do nosso planeta, origem e destino da vida humana e de Deus, o Criador. Este caso se tornou uma exceção para Dr. Sadler, que não conseguiu caracterizar os relatos como fraude ou como fruto da mente inconsciente do paciente. Durante muitos anos, Dr. Sadler acompanhou o caso e se tornou obcecado em compreender o que estava acontecendo. Isso aí é a história do livro, tá, gente? Porque aí é o encontro do Dr. Sadler, que promoveu, disponibilizou a chegada dos documentos com uma comissão de contato através do trabalho que aqueles seres celestes estavam fazendo com o ajustador do pensamento de um paciente dele, tá? E o mais interessante é que ele, assim, de certa forma, ele era a pessoa perfeita, porque o trabalho que ele fazia era exatamente desmascarar todos os processos de mediunidade que aconteciam na época. Ele conseguia, ele era um psiquiatra, um cientista, cético também, tá, Leandro? E ele, então, ele falava, não, isso daqui nunca é verdade, isso aqui tem sempre um fundo que eu percebo que é a mente da pessoa que está criando isso, né? Então, não tem nada de místico nisso. E com esse caso, ele não conseguiu. Então, e ele ficou durante muitos e muitos anos imerso nesse processo, mesmo com os documentos já todos prontos, ainda não acreditando, tá? É muito interessante quem quer conhecer, você vê que o processo de vida dele foi muito forte em relação a isso, porque ele não acreditou. De forma alguma ele acreditou em nenhum momento, até no finalzinho. Aí ele não tinha como desacreditar mais, porque chegou um momento que ele falou, não, do meu conhecimento é impossível isso acontecer. Então isso é realmente vem do além, né? Então vamos lá, a comissão de contato, juntamente com outras 4 pessoas, Dr. William Sadler e Dona Lena Sadler, formaram o que veio a ser conhecido como a comissão de contato, grupo formado para avaliar e redigir essas informações oriundas deste paciente. Participaram deste grupo, além do casal, a irmã da doutora Lena, Anna Kellogg, e seu marido, Wilfred Kellogg. Eles eram primos, o filho do casal William Sadler Jr. e uma amiga do casal chamada Emma Louise Christensen, conhecida como Christ. Estas 6 pessoas, no total, foram as únicas que tiveram contato direto com o receptor das mensagens e, através dele, com os seres celestiais. As narrativas que explicam os fenômenos de aquisição dos documentos que formam o livro de Urântia não identificam o ser humano que teve papel principal nestes acontecimentos. Ele é conhecido apenas como o sujeito adormecido. A sua identidade foi mantida em segredo a pedido dos reveladores, porque nós, humanos, temos a tendência em valorizar fenômenos não explicáveis pela ciência em detrimento da absorção dos valores espirituais que objetivam a existência do livro de Urântia. É aquilo que eu estava falando, gente. É mais importante você experienciar do que você querer comprovar algo sobrenatural. Esse processo de você querer só comprovar é um processo que você quer dominar aquilo, né? E em detrimento de uma experiência que está lhe sendo proporcionada de forma a que você possa realmente absorver o conhecimento verdadeiro, né? Não é que essas experiências, sim, elas acabam tendo um valor quase que místico, porque são experiências espirituais de compreensão. Ela vai abrir o seu intelecto para que você receba desses seres mais evoluídos esses ensinamentos que eles são muito além do intelecto nosso, tá?
mas é através desse intelecto. Então, a gente tem que permitir isso. A gente tem que ter essa coragem, uma coragem isso, na realidade. Desta maneira, os reveladores não queriam que nenhum ser humano, nenhum nome humano estivesse associado ao livro de Urântia. Eles queriam que a revelação se sustentasse por si mesma e seus ensinamentos. Eles estavam determinados que as gerações futuras recebessem o livro completamente livre de qualquer conexão com o homem mortal. Eles não querem outro São Pedro, São Paulo, Lutero, Calvin ou Wesley. Nem mesmo o nome da editora foi colocado na primeira edição do livro. A Fundação Urântia constou como editora do livro. Eles fizeram questão, gente, de dissociar todos esses documentos da autoria de um ser humano. A gente tem que entender que apesar de ter um documento, né, que eu acho que é como é que é o mesmo nome dele? Tem um documento que é de um mortal, né? Mas todos os outros, eles vieram sempre dos seres celestiais, e mesmo esse documento que eu estou falando, ele também veio através do trabalho dessa comissão de seres celestiais não mortais, não humanos, não desse planeta, sem interferência humana. Eu fui incumbido de responder pelos documentos que descrevem a natureza e os atributos de Deus, porque eu represento a mais alta fonte de informação disponível para tal propósito, em qualquer mundo habitado. Tenho servido como conselheiro divino em todos os 7 superuniversos e por muito tempo residi no centro de todas as coisas, no paraíso. Muitas vezes tenho eu desfrutado do prazer supremo de uma estada na presença direta do Pai Universal. Eu retrato a realidade e a verdade da natureza e dos atributos do Pai com autoridade indiscutível. Eu conheço aquilo de que falo. Apresentado por um conselheiro divino, membro de um grupo de personalidades celestes designado pelos anciões dos dias em Uversa, a sede do governo do sétimo superuniverso, para supervisionar os trechos seguintes desta revelação vindoura que tem a ver com os assuntos de além das fronteiras do universo local de Nébado. Aqui ele está se referindo, gente, à parte 1 do livro, correto? Eu não posso, com a visão exclusiva do espírito, perceber o edifício dentro do qual esta narrativa está sendo transladada e gravada. Um conselheiro divino de Uverso, que se encontra por acaso ao meu lado, discerne menos ainda essas criações puramente materiais. Nós discernimos como essas estruturas materiais vos parecem, vendo uma contraparte do espírito ser apresentada às nossas mentes por um de nossos transformadores de energia que nos presta ajuda. Essa construção material não é exatamente real para mim, um ser espiritual, mas é evidentemente muito real e muito útil aos mortais materiais. Ditado por um arcanjo de Nébado. Então, gente, não sei se vocês perceberam aqui, ele está dando um exemplo prático no momento que ele está, na realidade, relatando esse livro, esses dizeres para que seja construído o documento, né? Então, o que que ele fala? Ele fala, gente, do mesmo jeito que eu estou aqui, eu não consigo ver o prédio que vocês estão, mas ele está lá naquele prédio, tá, gente? Então, ele está tentando descrever para a gente essa disparidade entre as dimensões. A palavra melhor é a palavra dimensão mesmo, né? Apesar de ser absolutamente real para nós, eu estou aqui dentro de um apartamento com uma parede concreta na minha frente, como estamos todos, né, em diferentes localidades. Um ser espiritual não consegue visualizar isso do mesmo jeito que nós não visualizamos aonde ele está, ou a realidade que ele está. Para ele, para nós, é a mesma coisa dele para a gente parece não real para ele, mas ele sabe muito bem que a gente é real. Na realidade, ele está despendendo um trabalho, um serviço em nossa função, né? Na função de um ser verdadeiro que nós somos. Mas a parte real nossa para eles é a nossa parte divina.
A nossa parte material é difícil ele conectar. O surgimento. No verão de 1911, um grupo de seres celestiais começaram a se comunicar através de um homem adormecido em Chicago. A partir deste momento, até 1900, William e Lena Sadler tiveram o que eles calculam ser 250 sessões noturnas, durante as quais um estenógrafo fez volumosas anotações, enquanto os seres celestiais falavam através do paciente. Os seres celestiais explicaram que estavam na Terra para estudar e observar enquanto viajavam de um universo ao outro. Eles estavam aqui, disseram, para executar diversas tarefas, sendo uma delas a de trazer iluminação espiritual ao planeta através dos documentos que eles ditavam. Esta experiência iniciou uma saga de 3 décadas, que resultou num conjunto de 2.097 páginas, o livro de Urântia. Vários membros deste grupo que participaram dos contatos preliminares que levaram ao aparecimento dos documentos de Urântia tiveram experiência considerável na investigação de fenômenos psíquicos. Tem alguma dúvida, gente? Veja o longo período, de 1911 a 29, né? A gente tem aí praticamente o quê? 18 anos, né? 18 anos, 250 sessões noturnas, com aquele ser ali deitado falando, e um estenógrafo, depois de muitas sessões, o Dr. Sadler não sabia o que fazer, ele trouxe um estenógrafo para poder gravar aquilo ali, né? Ele não queria perder aquilo, ele não acreditando em absolutamente nada, tá, gente? Ele tão cético quanto você pode imaginar, tá, Leandro? Ele então trouxe esse estenógrafo e gravou todas essas sessões, porque aquilo para ele não fazia sentido, ele estava querendo achar aonde que estava a pegadinha ali, o uso da mente daquele ser, e não o uso da mente, que eu digo o seguinte, a influência nessas palavras da mente. Agora, aquilo ali não veio de um ser humano, gente, é impossível. É só você ler o livro, como pode ter uma compilação tão ampla, de tão profunda, né? Tanto filosoficamente, religiosamente e cientificamente, numa só obra. Não saiu de uma cabeça de um ser humano, com certeza que não. É a minha visão, né? Primeiro grupo, a fonte das revelações, os seres divinos, os reveladores. Segundo grupo, o instrumento, a técnica, supõe-se que tenha sido feito através da participação de seres intermediários, seres que habitam o nosso planeta e se encontram entre os seres materiais, nós e os seres divinos, e por isso capazes de comunicarem conosco e com os seres divinos. O meio foi um indivíduo humano, cuja identidade jamais foi divulgada e sua participação foi totalmente passiva. Ele sempre se encontrava adormecido e inconsciente dos fatos, servindo apenas como um veículo de comunicação verbal. Terceiro grupo, os receptores e fomentadores. A comissão de contato, com cerca de 6 membros, era o grupo com quem as fontes reveladoras se comunicavam através do indivíduo adormecido. Aí depois teve o fórum, que é um grupo maior, inicialmente com 30 pessoas, depois 70 pessoas. No total, rotativamente, ao longo de cerca dos anos, 481 pessoas participaram deste grupo, cuja função era tomar conhecimento das revelações e manifestar seu entendimento ou expandir o conhecimento fazendo perguntas. O primeiro momento, chamado de período de contato, adaptação e treinamento das partes, cobriu de 1911 a 1925. Neste período, as comunicações eram verbais. Os reveladores se manifestavam através da fala do sujeito adormecido com a comissão de contato, mínimo de 2 pessoas, até o máximo de 6. São aquelas 250 sessões, tá, gente? Nessas comunicações havia diálogos onde podiam ser colocadas perguntas e respostas. Houve cerca de 250 dessas sessões.
O segundo momento, o aparecimento das revelações escritas, a partir de 1924 e 25. O primeiro aparecimento de documentos tinha cerca de 500 páginas manuscritas a lápis. A comissão de contato foi instruída a datilografar os manuscritos e mantê-los em segredo, exceto para o fórum, até que o livro fosse publicado. O original datilografado era disponibilizado para os membros do fórum na casa do Dr. Sadler. O fórum fazia comentários e novas perguntas, motivando os reveladores a expandir os textos ou incluir a produção de novos documentos. O processo durou até 1934, 35, quando as partes 1, 2 e 3 do livro foram completas. Então, 34 e 35, completou-se os 3 primeiros partes, tá? O fórum, em 1922, o casal Sadler se muda para 533 Diverseway Parkway, em Chicago, Illinois. O Dr. William Sadler, membro da comissão de contato, conta a seguinte história sobre a origem do grupo de pessoas interessadas que depois ficou conhecido como Fórum, ocorrido em janeiro de 1923. Ele diz: eu sugeri a minha esposa e filho que fizéssemos um encontro semanal e convidar alguns dos nossos velhos amigos para encontros nas tardes de domingo para 1 ou 2 horas de discussão informal e de intercâmbio social. O plano era conduzir essas reuniões de domingo à tarde, algo como segue. Primeiro, ter uma conversa sobre algum tema de saúde, tais como o tratamento do resfriado comum, a causa e a cura da preocupação, e então, depois de uma xícara de chá, se envolver em discussões informais, perguntando e respondendo dúvidas. Com o tempo, este grupo tornou-se um encontro cosmopolita consistindo de homens e mulheres profissionais, médicos, advogados, dentistas, ministros, professores, juntamente com indivíduos de todos os caminhos da vida, agricultores, donas de casa, secretárias, trabalhadores de escritório e trabalhadores comuns. Gente, observem que assim, a criação desses encontros semanais, todo domingo à tarde, né, o Dr. Sadler fazia um encontro, era um encontro social, para pessoas ali da sociedade trocar ideias. Tá? Ele não tinha o objetivo de criar o fórum nesse momento. Mas o fórum foi criado nessa circunstância. Introdução do fórum aos contatos. O grupo pediu ao Dr. Sadler para dar uma série de palestras sobre higiene mental, ou fenômenos psíquicos. Quer dizer, ele era um psiquiatra renomado, então aquelas pessoas que se encontravam na casa dele aos domingos à tarde pediu que ele desse algumas palestras sobre esses temas, né? Higiene mental e fenômenos psíquicos. No início da minha primeira exposição, eu disse: com apenas 1 ou 2 exceções, todos os fenômenos psíquicos que eu investiguei revelaram ser fraudes conscientes ou inconscientes. Alguns eram fraudes deliberadas, outros foram esses casos peculiares em que o agente foi vítima dos enganos da sua própria mente subconsciente. Eu não tinha dito muito mais do que isso quando o grupo parou dizendo: doutor, se o senhor contatou algo que não foi capaz de resolver, seria interessante, conte-nos mais sobre isso. O verdadeiro objetivo do fórum surgiu naquele dia. Pedi para a doutora Lena pegar algumas anotações que ela tinha feito em um recente contato, né? Eles iam lá com frequência fazer aquelas sessões noturnas e lê-los ao grupo. Deve ser entendido que até este momento não havia nenhum segredo conectado com o caso. Os documentos de Urântia não tinham começado a aparecer. Eles tinham centenas de manuscritos, tá, gente? Mas ainda não eram os documentos por si só. O seu Moacir levantou a mão, Sérgio. Ah, me perdoa. Pode falar, seu Moacir, por favor. Sérgio, porque é exatamente agora no que você está comentando. Você imagine o Dr. William quando ele... Porque assim, o estenógrafo seria... As anotações dele seriam os originais, ou não? Sim. Seriam os originais. Aí ele colocavam num cofre, eles copiavam, faziam o fórum lá, copiavam, quando eles iam ver no tal do cofre, havia desaparecido. Não é? Eu estou entendendo errado isso. Não é que você... Sim, nós temos todas essas histórias de... Não é nem que...
com todo o Desculpa. conhecimento dele, abriu o cofre, apesar de que eles já haviam feito as cópias, né? E o documento não estava lá. Isso aí é uma coisa que me deixou assim meio preocupado. Você sabe alguma coisa a respeito? É. Olha, eu nunca me apeguei a essas histórias de materialização, tá? Eu ouvi algumas delas, eu nunca me aprofundei, tá? Eu, sim, a própria palestra que agora que eu acabei de ler, né, mostra que depois de certo momento, eu acho que foi uma melhora que a Estela fez na minha própria palestra, pelo que eu vi. Aquela parte eu acho que eu não tinha. Desculpe te interromper, mas dado ao conhecimento, ao que era o Dr. Sadler, era uma pessoa um conhecimento muito. E ele era um pouco cético, como você mesmo falou. Imagine ele abrir o cofre depois de ter feito todas aquelas sessões, escrito fórum de não sei quantas pessoas, e daqui a pouco aquilo desaparece. Para ele, talvez fosse exatamente esse momento que ele viu alguma coisa diferente lá Exatamente. mesmo. Eu A acho que aí gente, foi o sim, foco de entender exatamente de onde que vinha isso. Eu não sei, é só uma ideia minha agora, desculpe. mas é isso mesmo, exatamente assim, são fenômenos que são absolutamente inexplicáveis, né? E talvez ele tenha sido muito teimoso não tinha como voltar mais. Então, vamos dizer, esses fatos paranormais, né, pode ter influenciado ele ali na, na aceitação do livro por parte dele. Isso é, Eu acho que ele já, assim, ele comenta que na realidade o que aconteceu foi quando ele apareceu os documentos dos apóstolos, que aí ele teve a certeza que que era verdadeiro, que estava vindo de seres celestiais por causa da descrição da mente dos apóstolos. Como ele era um expert nas mentes, ele falou, não, aquilo ali, aquele ser adormecido, ninguém poderia estar dizendo aquilo ali. Aquilo ali veio realmente de um plano outro que não esse que nós vivemos. E ele aceitou, né? Mas tem essas anedotas de materialização, tem várias delas. Eu nunca entrei muito eu nunca aprofundei nisso, porque na realidade eu nunca me impressionei muito com esse tipo de coisa, tá? Eu já até participei aí de algumas coisas assim desse tipo de coisa de entortar garfo, esse tipo de fenômeno que pode acontecer com sua mente, é fácil de você até realizar, e é difícil de explicar cientificamente, mas a mente é muito poderosa, e é um canal, né? Então, ali, nesse caso, e a gente aqui tem uma explicação muito concisa ao longo do livro, que são a capacidade dos seres intermediários de afetar a matéria, tá? Então, por isso que eles conseguiam até mesmo disponibilizar a comunicação com o, o corpo humano, né? Ou vamos dizer, a traqueia, a voz e a língua lá do cara, né? Através do ajustador do pensamento. Tem todo esse contexto, né? Os seres intermediários, eles interferem na matéria. Eles têm a capacidade de interferir, não que eles tenham a permissão de fazê-lo, né? Então, isso para mim Sérgio, complementa. Sim, sim. só uma complementação da pergunta do Moacir. É, eu tô lendo um livro, você falou sobre anedotas, né, histórias contadas de paranormalidades, né, referente a isso. Eu tô lendo um livro do Larry Mullins, que é o PDF que eu me referi. Sim. Isso, o que eu estou lendo ali é real? Ou existem outras histórias também? O que é real, o que não é As referente? histórias. Sim, sim, tem várias histórias. Se não me engano, ele foi parte do fórum, não é verdade? Não cheguei nessa parte ainda. Não sei dizer. Tá. Larry Não, Mullins. eles falam, tem muitas histórias. Tem histórias que o Dr. Sadler ficou muito incomodado com esse tipo de situação,
materialização, então ele achava que alguém estava fazendo uma pegadinha com ele. É Aí ele que é, colocava lá uma conta nota. que Hã? lá conta que o momento mesmo que o Dr. Sadler tirou todas a defensiva dele, né? Digamos assim, destruiu Sim. toda a parte racional dele, ele passou a se dedicar mesmo a isso. Foi Uhum. quando o fórum começou a elaborar algumas perguntas, né? E ele elaborou na mente dele 52 perguntas específicas. E aí que o indivíduo Começou a adormecido, aparecer a resposta, né? As respostas vieram antes dele passar as perguntas, não foi? isso, é. Aí, Teve várias situações. eram perguntas que só ele sabia na mente dele, né? Aí ele Exatamente. descobriu que era algo sobre-humano ali, né? Teve várias situações. E essa é uma delas, uma das mais fortes. Ele não tinha Mas que, passado assim, ainda perguntas. a minha pergunta é, quem conta essas histórias, essas várias histórias, são pessoas que viveram na época, ou Sim, como que funciona isso? sim, absolutamente. São pessoas, porque não tem tanto tempo, né? A gente está Sim. fazendo o quê? Está fazendo 100 anos. Os últimos morreram há pouco tempo agora, né? Então, um Hum, vem contando para o outro. Aí tem várias histórias desse sentido. certo. Então, vamos lá, gente. Eu não sei como é que está o tempo aí, Estela. Tá ok? Acho que tu está na metade da apresentação, tem mais uns 40 minutos. O fórum começa a fazer perguntas. O grupo foi informado de que estava sendo convidado a participar da inauguração de uma nova revelação. Aí já são os celestes, já informaram para eles. Veja bem, gente, aquele encontro social se transformou nisso daí, porque ele não era para ser isso, era para ser um encontro para falar de diversos assuntos e socializar no domingo à tarde. Aí, quando ele começou a falar desse caso, ficou todo mundo muito curioso. E aí, os próprios seres celestiais observaram uma oportunidade de aprofundar a, a informação a ser entregue para se constituir um livro. Então, os seres começaram a provocar aquelas pessoas do encontro semanal para que elas, então, começassem a fazer perguntas que não eram possíveis de ser respondidas. Aí fala, então o grupo foi informado de que estava sendo convidado a participar da inauguração de uma nova revelação. A tarefa deles era escrever todas as perguntas que eles julgassem impossíveis de serem respondidas. Perguntas sobre Deus, o cosmos, a vida após a morte, qualquer coisa. O Dr. Sada deixou claro que não estava pessoalmente convencido de que os fenômenos que ele, Lena e os Kellogg's testemunharam eram genuínos. Ele não acreditava, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele queria também ter, conseguir provar errado, né? Provar contra, e não conseguia também. Ele tentou todos os meios possíveis para esclarecer o que estava acontecendo. Decidimos começar com perguntas relativas à origem do cosmos, deidade, criação e outros temas que estavam muito além do conhecimento atual da humanidade. No domingo seguinte, diversas outras perguntas foram trazidas. Organizamos essas perguntas descartando as duplicatas e, de um modo geral, as classificamos. Pouco tempo depois, o primeiro documento de Urântia surgiu em resposta a essas perguntas. Os encontros semanais tinham de 30 a 50 pessoas. No domingo, fazíamos as perguntas e, no domingo seguinte, recebíamos as respostas. Era uma coisa de uma semana para outra, tá, gente? O tempo todo. O fórum torna-se um grupo fechado. Nessa época, o fórum, da forma que era, foi tirado de nós. Fomos instruídos pelos reveladores para formar um grupo fechado, exigindo de cada membro assinar um juramento de sigilo e discutir os documentos e todos os assuntos referentes aos mesmos apenas com as pessoas que eram membros do fórum. A coisa foi ficando séria, né? Os bilhetes de afiliação foram emitidos e a Assembleia de Fundação enumerou 30 membros. A data dessa organização foi setembro de 1925. 17 dos membros fundadores ainda estão vivos em 1960. Os indivíduos encarregados de recolher as perguntas e comparar texto digitado
com o manuscrito original vieram a ser conhecidos como a Comissão de Contato. A partir desta data, só estes comissários realizaram contatos e receberam comunicação escrita através da personalidade de contato. Qualquer dúvida, me para aqui, tá, gente? Opa, fiz uma besteira aqui, peraí. Meu Deus do céu. Cliquei no negócio aqui. Agora sim. A demora em receber os documentos de Jesus. Então, o livro, até então, gente, era a parte até 1, 2 e 3. Né? O atraso de 1 ano na recepção dos documentos de Jesus, parte 4 do livro Durante, pode ser explicado assim. Os intermediários ficaram um pouco apreensivos sobre se envolver no fato pendente nos tribunais do universo Gabriel versus Lúcifer, e eles hesitaram em completar o seu projeto, até que estivessem seguros de que tinham plena autoridade para recontar a história de Jesus na Terra. Alguns meses de espera, veio o mandato de Uversa determinando aos intermediários unidos de Urântia para prosseguir com o projeto de revelação da história de Micael, quando encarnado em Urântia. Não sei se vocês compreenderam isso daqui, assim, a parte 4 foi um projeto dos intermediários, tá? Porque eles, como foi dito aqui, né, eles que viveram, presenciaram ali a vida de Jesus, né? Compartilharam ali a vida de Jesus, então eles têm conhecimento histórico, factual, melhor do que qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, né? Então, só que eles então queriam que essa parte do livro fosse parte do projeto. Só que eles ficaram um pouco receosos se eles poderiam realmente fazer isso, porque por conta da rebelião de Lúcifer, que naquele momento, e ainda hoje, né, o tanto que a gente sabe, né, não sabemos de tudo, porque o livro também já se passaram algumas décadas, né, disso daí, a gente está falando, se passaram praticamente 100 anos, né, tá chegando a isso. Então, como tem o caso, né, que é um caso na justiça celeste ali, de Gabriel contra Lúcifer, que isso aqui que é o julgamento de Lúcifer e de todos aqueles que acompanharam a rebelião junto com Lúcifer e Caligaste e Satã, né? Muitos desses seres intermediários se rebelaram, bastante deles, né? Esses aqui são os que não se rebelaram. Aí a gente também não tem muito conhecimento sobre esses rebeldes, se ainda estão presentes aqui no planeta e tal. Pode ser que muitos deles tenham, ao longo do tempo, se redimido também, né? Eu não sei, eu não me lembro mais assim, de tudo que eu li, que tem muita gente presa lá no sétimo, na sétima mansão, mas eles ficaram receosos, eles queriam então uma autorização que eles pudessem fazer isso. E a autorização demorou um pouco, demorou alguns meses do nosso tempo, mas veio, e veio de novo direto de Uversa, que é muito peculiar, gente. Vamos dizer assim, os anciões dos dias, né? Quer dizer, aquela sede do superuniverso, tá? A sede de 1 trilhão de planetas habitados, dando uma ordem aqui para ser intermediário de um planeta. Uma autorização nesse caso, né? Então, para você ver como que as coisas aqui são atípicas se comparado com o resto, né? Quando os documentos dos 12 apóstolos chegaram, o Dr. William ficou surpreso. Os autores haviam penetrado na mente de 12 seres humanos únicos e contado suas histórias de forma consciente. Joguei a toalha, declarou William. Sou psiquiatra e conheço o meu negócio. Não consegui criar retratos tão consistentes de 12 homens diferentes. As dúvidas de Dr. William desmoronaram. Isso foi relatado por Caroline Kendall. Aí você vê, a gente estava falando, né? A Caroline, ela morreu em 2011, não tem tanto tempo, né?
E ela que É fez esse relato. 2013, eu acho que ela morreu. 2011, ela fez o vídeo, aquele que tem com esses Ah, relatos, né? ela É, relatou isso em 2011, quer é. dizer, Ela acho que no morreu, outro parece que em dia mesmo. 2013. É, Ela foi pois uma é. das últimas Então, a participar do fórum, né, Sérgio? eu acho que se não me engano, era o pai dela que era um membro, né? E ela participou. Depois ela também virou membro. E tem, É, se não me engano, um irmão mais novo dela, naquele vídeo que você me mandou, é aquele vídeo que eu te o mandei, é o irmão dela relatando. é, o irmão dela falando da vida dele. Ele era pequenininho e tal. Mas veja bem, aqui é um relato dela falando especificamente do Dr. Sadler, né? Desse momento dele, né? Que ela presenciou, né? Então, assim, a gente estava falando, né? São relatos de pessoas que estiveram lá. Aí tá, vamos dizer, o link, né? O relato de um para o outro até hoje, até os nossos dias, né? Agora estamos nós aqui, pegamos esse relato e colocamos numa palestra para que as pessoas possam conhecer. Seu Sérgio, mais uma partezinha aí, rapidinha. Sim, O sim. final do fórum foi próximo a 400 e poucas pessoas, né? Ou não? Porque era rotativo, inicialmente era rotativo, né? Entrava e saía. Tinha pessoas que Então, foram a várias reuniões, depois se desinteressavam, foram embora. sim, mas veja bem, eu queria ter uma ideia do consenso de tudo isso, porque é muito difícil. Nós mesmos aqui, em 30 pessoas, podemos discordar de muita coisa, né? Agora, você imagine aquele fórum que depois foi escrito, aprovado. Eu não sei se todo o livro Durante foi aprovado, por quantas Não, pessoas, entendeu? veja É uma bem. das, tenho dúvida até hoje. Foi o fórum É, total, o final da aprovação não, tinha quantas pessoas no fórum? vamos lá. O fórum, essas pessoas não aprovaram o livro. Quem aprova o livro são os seres celestiais. Eles fazem essa determinação. O Pois, fórum, ele foi envolvido para que ele pudesse dar subsídios aos seres celestiais do que nos revelar. E isso foi através de perguntas. Tanto que, ao longo de... Você viu, a gente falou de semana a semana, né? Tem até um dizer que falava assim, se não tivesse pergunta, não tinha informação. Os reveladores, eles só informavam através das perguntas. E eles provocavam... Teve um momento que eles falaram, gente, vocês estão perguntando coisas que não são tão importantes, que vocês podem mesmo descobrir. Perguntas aquelas que vocês têm certeza que vocês não vão conseguir a resposta. Eles foram provocados mais e mais para fazer esse tipo de pergunta. Então, essas perguntas, esse material já foi todo descartado. Mas é importante a gente entender que o livro é resultado disso, desse processo. Não é o fórum que aprovou o texto, de forma alguma. O texto é 100% dos seres celestiais, dos reveladores. O fórum fez as provocações de perguntas e recebeu as respostas. Recebendo as respostas, da parte dos seres celestiais, eles queriam que viessem mais perguntas, entendeu? Para aprofundar. E aí sim criou-se aqueles textos, certo. certo? Entendi, Sérgio. Obrigado. Funcionamento da comissão de contato. Durante esses primeiros anos, a comissão de contato recebeu muitas comunicações e diretivas por escrito. Quase todas essas mensagens tinham anotação na parte inferior da última página, onde se lê: para ser destruído pelo fogo antes da aparição dos documentos de Urântia de forma impressa. Foi a determinação de nossos amigos invisíveis para prevenir o aparecimento de escritos apócrifos de Urântia, na sequência da publicação do livro de Urântia. Tudo isso foi encorajador para nos assegurar de que os documentos de Urântia seriam publicados em algum momento. Isso sustentou nossas esperanças através da longa espera de anos de atraso. Então, gente, vamos tentar visualizar o que estava acontecendo. Aquilo que eu falei. Aquelas perguntas e respostas, elas foram todas queimadas a pedido dos reveladores, né? Então, vinha essas informações e eles então ficavam mais animados que o livro seria publicado, porque foi só sendo adiado, adiado, adiado. Isso daqui são décadas.
Se você imaginar de 1955 a 2000, de 1911 a 55, a gente está falando de, né, 21, 31, 41, 51, 4 décadas, mais de 4 décadas. Se você considerar 2006, a gente está falando de 50 anos praticamente. Então, aquilo ali foi todo esse, imagina, 50 anos, algumas pessoas tiveram participação em algum momento da vida delas, outras não. Não teve essa coesão de aprovação do livro, sabe, Moacir? Isso aqui são as circunstâncias que trouxeram os documentos. Entendi. O fato de que nenhuma disposição nunca foi feita para a substituição de membros da comissão de contato, que poderiam se perder por invalidez ou morte, também nos levou a sustentar a crença de que o livro seria publicado durante a vida de alguns de nós. Os comissários foram os guardiões do manuscrito de Urântia, mantendo a cópia carbonada da transcrição datilografada em um cofre à prova de fogo. Essas cópias, gente, ficaram anos dentro do cofre, até publicar, porque veio a guerra, né? Os comissários foram os guardiões do manuscrito de Urântia, mantendo a cópia carbonada de transcrição datilografada em um cofre à prova de fogo. Eles também foram encarregados de toda a responsabilidade pela supervisão de todos os detalhes relacionados com a publicação do livro, protegendo os direitos autorais internacionais, etc. Nos foi requerido de evitar discutir a identidade da personalidade de contato e, após a publicação do livro, de fazer qualquer declaração a qualquer momento sobre o fato de o sujeito estar ainda vivo ou já falecido. Então, virou um segredo pesado, não era para se falar sobre isso, né? Não era para se comentar sobre isso. Sobre aqueles encontros viraram encontros secretos. Não era para ser discutido fora. Claro que eles discutiam, né? Mas a gente imagina isso, você está entendendo? Sérgio, Formalmente, sim, pode falar. uma pergunta. Na sua visão, por que a necessidade de assegurar direito de cópia, né? Copyright, não é? Copyright, porque, veja bem, nós, mesmo com esses direitos, a gente não se entende. O ser humano ele tem a tendência a um querer dominar o outro. Então, precisava de ter um corpo firme, tá? Uma organização coesa, tá? Que na realidade, eu considero essa organização a própria Fundação Urântia, né? Ela vem dos primórdios desses acontecimentos que a gente está lendo aqui, tá? Então, tinha, sim, uma diretiva direta dos seres celestiais para que isso pudesse, para que o livro estivesse disponível a todos e não fosse propriedade de ninguém. Mas o copyright não faz o contrário? Sim, mas aí você tem que ver, assim, os estatutos da fundação são muito claros, né? E outra coisa é o seguinte, nunca teve assim um ganho financeiro com isso daí, além de sustentar a reprodução do próprio livro, tá? E mesmo assim teve briga. Aí tem todo um histórico, porque a estruturação inicial era uma fundação e depois uma associação que iria ter mais um contexto mais social para difundir os grupos de estudo e tudo mais. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas eu vejo com muita normalidade ter que ter alguém responsável, porque a gente vive no mundo real, né? Senão começa a aparecer livro de todo canto, né? Desculpe, Não, o certo foi esse daqui, ou aquele dali. Acho que o Moacir quer falar. Pode falar, não, Moacir. eu só desculpe, Sérgio, é que nesse momento aí que você está falando, houve um racha muito grande aí, né? Houve um Teve uma problema. briga muito séria, foi para a justiça, ficou anos, aí um ganhou, outro perdeu. Essas associações ainda estão presentes, ainda trabalham pelo bem do livro, né? Não sei se Sim. ela quer falar um pouco sobre isso daí. Eu tenho um pouco conhecimento eu sei do histórico, assim, em termos gerais, né? Mas são todos leitores do livro. Mas existe essa tendência de você querer ter o controle, né? Essa coisa toda, assim.
Não, mas agora eles já estão se entendendo, estão se juntando de novo. Isso aí já é passado bem Já passou, distante. né? Já passou. Mas quebrou-se, eu acho que quebrou-se o copyright também, né, Estela? Eu não sei o histórico, mas Parece que sim, né? Depois de 50 anos, é, quebra. hoje você tem um livro na internet, você pega o livro e faz o que você quiser com ele. Mas você vê, veja bem, se você quiser a essência do livro, você também tem aonde ir, que é a própria fundação, certo? Isso acontece porque lá no início foi colocado dessa forma, que seja feito um copyright, para poder integrar na nossa sociedade. Ela vive assim. É que seria a minha próxima pergunta, né? Como garantir que o que a gente está lendo em português hoje é válido, né? Veja bem, o livro original é em inglês, tá? Sim. Várias traduções foram feitas. Eu tive a oportunidade, assim, o privilégio de estudar muito com o Luiz, que foi o nosso tradutor para o português. E essa tradução do Luiz também ela está em revisão constantemente. Está sendo feito um trabalho enorme. Então, é um trabalho que até você mesmo pode participar, ou qualquer pessoa que tenha um conhecimento da língua inglesa e tenha um amor pelo livro, um interesse por esses documentos, essas informações, né? Então, Uhum, é tudo aberto, é um trabalho, né, em comunidade, né? uhum. A gente pode confiar que na Fundação Urântia é o original mesmo. Sim, da Fundação Durante é 100% original. Existe aí pessoas falam, não, já modificaram aqui, modificaram ali. Vai ter sempre esse tipo de história, mas não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. O livro por si só já vai tomar todo o nosso esforço. Por que que a gente vai agora querer saber qual foi a palavra mais certa? Pô, eu estou lendo o livro, sei lá, há 15 anos, ainda tenho uma dificuldade enorme de compreender tanta coisa dele. Não vou devotar meu tempo, meu esforço a saber se aquela palavra foi a certa ou a errada. Não faz muito sentido, para mim, pelo menos, não, né? Então, deixa eu ver se eu já terminei aqui, não, né? Esse já. Já terminei esse? Os 70. Em 1939, entre nós, alguns pensaram que tinha chegado o tempo para formar um grupo para se empenhar em um estudo mais sério e sistemático dos documentos de Urântia. Este projeto foi apresentado ao Fórum e, quando aqueles que quiseram participar deste grupo foram contados, verificou-se que apenas 70 pessoas desejavam entrar para este estudo. Então, por vários anos, essa classe foi referida como os 70. 2 ou 3 anos anteriores à formação de Os 70, um grupo informal se reuniu nas noites de quarta-feira. Os 70 conduziram um estudo sistemático dos documentos de Urântia desde 3 de abril de 1939 ao verão de 1956. Olha que incrível, gente. E foi o precursor da posterior Escola da Irmandade de Urântia. Durante estes anos, os 70 chegaram a conter 107 alunos inscritos. Os 70 continuou o seu trabalho de estudo, escrevendo teses e praticando o ensinamento por 17 anos. Durante este período, 8 comunicações escritas foram dadas aos 70, pelo Serafim de Progresso ligado ao governo supra-humano planetário de Urântia. O incrível é que tudo acontece muito espontaneamente, né? As coisas. Isso aqui foi o primeiro grupo de estudos, o livro não estava nem publicado ainda. Botou as carinhas aqui. Sem despedidas. Logo após a publicação do livro de Urântia, uma mensagem final dos seres intermediários foi recebida pela comissão de contato. Vocês agora estão por sua conta. Depois de quase 50 anos, a conexão entre os mortais do nosso planeta e a comissão invisível de seres intermediários foi cortada e desapareceu. Eles nem se despediram, comentou o Dr. Sábio. É a realidade, gente.
Imagina a Imagina se tristeza dele, eles nem essas se pessoas não despediram, eu passaram. fico imaginando. É, e aquelas que estavam envolvidas há mais tempo, deve ter sido um choque muito grande, porque eles receberam a informação. Agora nós não vamos mais falar nada, vocês. Agora é tudo com vocês. O mandato de publicação, finalmente a permissão para publicar os documentos de Urântia foi concedida. A introdução para este mandato diz: nós consideramos o livro de Urântia como um aspecto da evolução progressiva da sociedade humana. Não é ligado ao episódio espetacular da revolução da época, embora pareça ter sido programado para aparecer no início de tal revolução na sociedade humana. O livro pertence à época imediatamente posterior ao fim da presente luta ideológica. Esse será o dia quando homens estarão dispostos a procurar a verdade e a retidão. Quando o caos da confusão presente tiver passado, vai ser mais prontamente possível formular o cosmo de uma nova e melhorada era das relações humanas. E é por esta melhor ordem na Terra que o livro ficou pronto. Mas a publicação do livro não foi adiada para uma data possivelmente um tanto distante. Uma primeira publicação do livro foi fornecida para estar à mão para a formação de líderes e instrutores. Sua presença também foi necessária para cativar a atenção de pessoas de recursos que assim podem ser conduzidos a fornecer fundos para tal tradução em outras línguas. Então, gente, o meu entendimento sobre isso é que o livro ele foi feito por uma época que ainda não chegou para nós, né? E nós estamos aqui fazendo esse trabalho de guardiões desse livro mesmo, desses relatos que aconteceram, né? Dessas palavras maravilhosas, mantê-los em evidência, mantê-los disponíveis para que as pessoas saibam que eles existem, porque vai chegar o momento dele. Aí o livro fala aqui exatamente de uma luta ideológica, né? Pessoas têm diferentes opiniões sobre isso. Eu entendo isso como a luta ideológica mais presente que foi acirrada nos últimos anos que nós estamos vivendo, né? Sim, uma luta ideológica, de certa forma, e no momento que a sociedade como um todo ultrapassar essa briga, vai ser um momento que os homens estarão mais prontos a realmente se dedicar somente à busca da verdade em si. E o livro, nesse momento, vai ser o grande trunfo, né, para que possa ter uma continuidade dessa busca, né? Apesar de que pessoas divergem sobre isso, né? Acham que essa luta ideológica pode ser alguma coisa diferente do que isso que a gente está vivendo hoje. Essas modificações, Sérgio, pode chegar até a 1000 anos. Você imagina, Como? eu li isso e... 1000 anos, exatamente. Dizem que ele foi feito para 1000 anos. A gente quase não está chegando a 100 ainda, né? Exatamente. 68 hoje, né? 68 hoje. Imagina isso. Após a recepção dessas instruções, os comissários de contato entraram na tarefa de publicação do livro de Urântia e de elaboração de planos para sua distribuição. Os documentos foram publicados assim que os recebemos. Os comissários de contato não tinham nenhuma autoridade editorial. O nosso trabalho foi limitado à ortografia, capitalização e pontuação. Antes da morte da doutora Lena Kellogg Sadler, em agosto de 1939, ela tinha coletado cerca de $20.000 de fundos para publicação. Isso foi usado para definir o tipo e preparar as chapas para a impressão do livro. Soubemos que um membro rico do fórum desejou contribuir com $50.000 para a publicação do livro. Por instrução, isto foi contornado, porque nos disseram que era melhor dar a todas as partes interessadas a possibilidade de contribuir para o fundo de publicação. Neste sentido, um apelo foi feito para $50.000
para custear as despesas de impressão de 10.000 cópias. A resposta foi imediata, a soma que contribuiu foi superior a 49 mil dólares. O primeiro dinheiro a chegar foi do escritório da fundação. O primeiro dinheiro a chegar no escritório da fundação foi $1.000 do falecido Sir Robert Wilkins, o explorador do Ártico. O livro foi publicado sobre os direitos internacionais de cópia em 12 de outubro de 1955. Apresentado por Carolyn Kendall em 14 de julho de 2011. O grupo foi informado por uma personalidade invisível chamada Maquiventa Melquisedeque que uma nova e maravilhosa revelação estava por vir. Dr. Sadler esperava que as respostas às perguntas feitas pelo grupo ajudassem a descobrir se uma farsa estava se perpetuando com este paciente. A doutora Helena e os Kellogg's ficaram impressionados com a qualidade espiritual do material recebido até aquele momento. A visita de Melquisedeque ocorreu em 11 de fevereiro de 1924, exatamente um ano após a primeira reunião do fórum. Em janeiro de 1925, as respostas às perguntas do fórum começaram a chegar na forma de capítulos, que eram realmente artigos, documentos completos. Ali se começou a formatar, então, os documentos, né? Janeiro de 25. No total, 485 pessoas participaram do fórum entre 1923 e 1956. Antes de 1955, o fórum não possuía cópias de documentos para ler durante as reuniões. Eles não podiam tirar os papéis do prédio nem tomar notas. Eles se comprometeram a manter sigilo. Hoje nos referimos ao fórum como um grupo de trabalho focado. Eles ouviam ou liam os documentos, enquanto as personalidades observavam... Só um minuto, desculpa, gente. Vou desligar aqui o telefone, perdoe. Vamos lá, deixa eu repetir. Antes de 55, o fórum não possuía cópias de documentos para ler durante as reuniões. Eles não podiam tirar papéis do prédio nem tomar notas. Eles se comprometeram a manter sigilo. Hoje nos referimos ao fórum como um grupo de trabalho focado. Eles ouviam ou liam os documentos enquanto as personalidades celestes observavam suas reações. Os reveladores ajustavam os documentos para torná-los compreensíveis aos humanos. Os membros do fórum nunca ouviram os visitantes celestes. Apesar da singularidade do fórum, alguns membros foram embora porque o material era muito exigente, difícil demais ou não tinham interesse. Aí tem um link que é para essa entrevista, essa daqui é a Carolyn Kendall, né? A gente estava falando dela, e é muito interessante para quem quiser aprofundar um pouco, ouvir essa palestra dela, é maravilhosa. A historiadora Silks Oliva, PhD, peraí que tem uma barra de coisa aqui na minha frente, não estou conseguindo ler. A historiadora Silks Oliva, PhD em História Americana pela Universidade de South Carolina, fez um trabalho histórico profundo sobre a vida do Dr. Sadler, naquela exposto no livro. Dr. Sadler e o livro de Urântia, que é o nome do livro dela, né? As origens históricas de uma revelação espiritual no século XX. Essa senhora, ela é uma historiadora profissional, então ela tem método para fazer essa pesquisa, tá, gente? Então é bem interessante por conta disso. Na página 74 temos o seguinte: no geral, o desenvolvimento dos documentos de Urântia se dividiu em 4 fases ao longo dos 30 anos. A fase 1 foi de 1911 a 1923, o período de pré-publicação. O assunto do sono apresentou Sadler aos seres celestes que estavam se comunicando através dele. O fórum começa em 1923. A fase 2, de 1924 a 29,
um anúncio por seres celestes inicia o fluxo da primeira série de artigos de Urântia para os comissários de contato em resposta a perguntas dos membros do fórum. A comunicação celestial era por meio de contato escrito e falado. Stadler afirmou que alguns dos documentos estavam apenas aparecendo em sua casa. De 1930 a 35, expandindo o texto. Os documentos de Jesus chegam completos, de uma só vez, em 1935. Os documentos de Jesus não foram resultado de perguntas e respostas. Foi bem diferente, tá, gente? A parte 4 foi uma coisa que os seres intermediários trouxeram pronto. Não teve aquele vai e volta do fórum, onde foram formatados as três primeiras partes do livro. Fase 4, de 1936 a 42, revisão do fórum de artigos para publicação.